a gente percebe uma explosão de casos de TDAH, sei lá, nas últimas décadas, né? Era algo que não se falava. Anos, poucos nos anos. últimos anos, não se falava. E aí, de repente, meu filho tem TDAH. Porque a minha criança é agitada, ou a minha criança é dispersa e tal. Então, todo mundo tem TDAH. Qual que é o nível de porcentagem assim, da população brasileira? Porque, assim, realmente é o que parece. E aí virou... Eu já quero depois entrar na questão da medicação. Vamos sim. Né? Vamos entrar nesse assunto aí que também é espinhento. Né? Mas eu quero entender justamente essa explosão do diagnóstico. E se, de fato, é objetivo, quais são, então, os sintomas que, teoricamente, ali, né, garantem mais que aquela criança ou aquele adulto tem o sintoma, a síndrome, né? Arthur, antes de falar dos sintomas, dois fenômenos estão acontecendo aqui com relação ao que você me falou. Quais são esses fenômenos? Primeiro, o diagnóstico de internet. As pessoas olham, faz um questionário, um relatório. O autodiagnóstico, o autodiagnóstico, né? E fala... Na verdade, muito paciente já vai no médico dizendo assim, doutor, eu só quero o laudo, mas eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Alto lá. Como eu falei, se você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você tem uma grande chance de um médico olhar de primeiro e falar assim, não, isso aqui é TDAH. Ou o contrário, né? Geralmente o médico fala que é ansiedade, você fica tratando ansiedade 10 anos e na verdade era TDAH. Esse é o primeiro ponto. Então, existe muito autodiagnóstico que não vale de nada, tá? Tem que ser feito pelos profissionais. E isso causa esse frisson das pessoas conversando nos corredores, no meio da rua, e falar, eu também tenho. Na verdade, vocês não têm nada disso. Vocês têm ali um sintoma de uma vida agitada que você está prejudicando a sua mente de alguma forma, tá? Ponto. Tem um segundo fenômeno, que esse é um fenômeno pouco conhecido, que é, na verdade, o diagnóstico, o TDAH não é um transtorno que explodiu ou que ele é superdiagnosticado. Na verdade, ele é subdiagnosticado. E eu vou explicar. Existe essa prevalência mundial de 3 a 7%. No globo inteiro. Aqui ou na China, é mais ou menos isso daí. Só que, quando você tem esse diagnóstico, muitas pessoas, até pouco tempo atrás, elas viviam uma vida inteira e nunca se descobriam TDAH. Ou se descobria com 45, 60 anos, 80 anos, já teve diagnóstico, pessoas com 80 anos diagnosticando com TDAH. Então, o que acontece? É um transtorno que ele começou sim a ser mais falado, mas pela literatura que a gente tem, ainda é um diagnóstico pouco subdiagnosticado. Então, existem muitas pessoas por aí sofrendo as consequências, não apenas fisiológicas, mas sociais, que o TDAH traz, né, da sua vida, do seu desempenho como um indivíduo, e que não sabe que tem TDAH. É só alguém que é preterido pela família mesmo. Então, vamos lá. Existem esses dois fenômenos. O primeiro, tem muito autodiagnóstico de internet, o que é um erro, e o segundo é que, na verdade, o TDAH ele é subdiagnosticado. Então, voltando aqui um passo, quando você me perguntou sobre os sintomas. Eu vou listar aqui novamente de maneira mais pausada. Dificuldade de manter a atenção sustentada. Dificuldade com memória de trabalho, que é justamente você associar, você está aprendendo algo novo. Geralmente a pessoa com TDAH, isso não tem a ver com inteligência, mas ela precisa de mais demãos de tinta para poder aprender. Você não pinta uma parede passando um pincel e saindo fora. Você tem que passar várias vezes ali para que aquela tinta ela pegue. Em várias camadas ela faça uma parede bem pintada. Então, o aprendizado do TDAH, que geralmente está associado a algo pouco prazeroso para ele, né, pouco recompensador, ele exige um pouco mais da professora, exige um pouco mais dos pais para que aquela criança retenha aquele conhecimento. Isso não tem nada a ver com inteligência. Isso tem a ver principalmente com questão de liberação de dopamina fásica e tônica, que a gente fala sobre isso. Anota para não esquecer, por favor. Fásica e tônica. Então isso está acontecendo. Outra questão também que é muito dificuldade em lidar com frustração. Isso tem muito a ver com o aprendizado também, tá? Impulsividade em agir e falar. Você primeiro fala, depois pensa. Você primeiro age, depois pensa. Então, isso vai causando ali prejuízos na vida da pessoa. O que mais? A atenção da pessoa com TDAH, ela costuma ser volúvel. Atenção volúvel significa que, por conta de várias questões estruturais e neuroquímicas, eu deveria estar focado aqui em vocês. Mas com extrema facilidade, se eu olhar aquele cartaz ali, eu vou lembrar do filme que eu assisti em 1989, por causa da luz, e aquilo ali vai fazer com que eu, de repente, me desligue daqui da conversa. Então, tem alguns momentos, por exemplo, eu já participei de podcast que eu já fiquei 4 horas e meia conversando.
Mas eu sei que teve alguns pontos que eu me desliguei e falei assim, pelo amor de Deus, cara, volta. Pra voltar a aterrissar, né? entendeu? Onde é que tá? Então, assim, é um exercício diário e constante, tá? Então, assim, a grosso modo, são esses sintomas. Ah, Yuri, mas eu tenho 3 desses 8 sintomas que você citou. Beleza. Não, você pode até ter todos os 8 sintomas. Mas com qual intensidade e com qual frequência? Sim. O TDAH, ele tem o tempo inteiro, inclusive dormindo. Você acorda com o TDAH e dorme com ele. Porque o seu sono ele é mais agitado, você tem mais dificuldade em entrar no sono profundo, você também tem uma agitação maior no sono REM, né, que é o movimento dos olhos. Então, tudo isso está influenciando. Então, se você tem sintomas, e se geralmente você que está assistindo aí, você tem, sei lá, 30, 40 anos, que seja, faz uma anamnese. Isso que você sente persegue você como uma sombra desde que você se entende por gente? Isso aí já te prejudicou no colégio? Você já entrou nas estatísticas do TDAH, que eu quero falar sobre isso também. Você já repetiu de ano, já teve evasão escolar, você já foi demitido do emprego a cada 6 meses, 1 ano. Então, tudo isso é uma série de sintomas. Relacionamentos também, relacionamentos perdidos por conta do TDAH e suas comorbidades. Então, tudo isso tem que entrar na sua matemática para entender, cara, isso aqui faz sentido para mim desde que eu me entendo por gente. Porque o TDAH ele não surge depois da fase adulta. Você pode descobrir depois. Mas se você fizer uma anamnese, fizer uma análise detalhada, você puxa essa ficha desde o comecinho da vida.